Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nos diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, estamos felizes, ao mesmo tempo tristes. É um paradoxo, mas tu sabes de que estamos falando. Felizes porque sabemos que a sua presença traz conforto, consolo e esperança. Tristes porque, humanamente falando, temos irmãos que estão nesse momento passando por muitas tribulações. Console e conforta os teus servos, e a nós nos dá, Senhor Deus, o desprendimento para auxiliá-los, não apenas em oração, mas praticamente, na prática de auxiliá-los. E a nós que aqui estamos, Senhor Deus, que o Senhor nos edifique através da sua palavra e possamos ser transformados por ela a cada segundo das nossas vidas, sabendo que tu és Deus, Senhor, presente, e que é consolo em nossas vidas em meio às adversidades. Fala conosco, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos queridos, nós fizemos uma introdução desta epístola de Paulo aos Efésios, e nesses dois versículos, quando olhamos, nós vemos sendo descrito aqui quem é esse que escreve essa epístola. Quem é esse? Porque o livro de Efésios trata da igreja e trata do glorioso propósito de Deus para ela, trata do propósito de Deus nela e por intermédio dela. E nós falamos isto na nossa introdução, e nesses versículos iniciais nós vemos quem é esse que escreve. Paulo é apóstolo, é alguém que foi escolhido por Deus, é alguém que foi chamado, alguém que foi enviado para ensinar com autoridade, em nome de Deus, para a glória de Deus. Paulo escreve esta carta que viera da vontade de Deus, através dele, porque foi Deus que o escolheu. Paulo é um procurador, aquele que substitui aquele que o mandou. É em nome de Deus que ele fala. E ele, o que antecede ao seu apostolado, ou seja, esta epístola, existem fatos concretos que lhe dão essa autoridade para proclamar em nome desse Deus. O que ele fala e faz, ele realiza em nome do Cristo em que o encontrou no caminho de Damasco e deu a ele um novo coração. Ele escreve à igreja do Senhor, ele escreve aos santos, ele escreve a pessoas santificadas, a pessoas separadas por Deus e para Deus. Essas pessoas a quem ele escreve, a igreja, ela tem origem no relacionamento íntimo com Deus,
que nasce não de uma escolha humana, mas de uma escolha divina, sobrenatural. Porque Ele escolheu esses que compõem a igreja, Ele escolheu esses que são os santos, a quem é direcionada esta carta, esta epístola de Paulo. Mas esses que Paulo direciona esta carta, não são apenas santos, eles são fiéis. Fiéis são aqueles que praticam a fé. Aqueles que vivenciam a fé, segundo aquilo que aprendeu, segundo aquilo que experimentou nesse Cristo que os fez santos e os fez fiéis. É a esses que Paulo escreve, esses fiéis. A aceitação desses fiéis, a aceitação de Cristo, é algo que é experiencial, vem de uma experiência real com Ele, é algo sobrenatural. A aceitação de Cristo não é um momento temporal, aquele tempo. E é interessante como isso acontece nas nossas vidas. Quando vimos para Cristo, tudo era diferente, tudo era novo. E parece que as coisas vão se tornando corriqueiras. Não é essa a aceitação de Cristo. Mas a aceitação de Cristo é viver de acordo com a palavra. E é um processo que leva a vida inteira. Nessa relação com Ele. Nós temos vida e vida em abundância. E essa vida é externada na nossa relação com o outro. De amor, de misericórdia. Esses são os fiéis. Esses são os santos a quem a carta é direcionada. Esses são os santos e os fiéis, a igreja a quem a carta é direcionada. Esses fiéis que confiaram em Cristo, eles têm dois lares. Eles são cidadãos do reino de Deus. Eles são cidadãos do mundo e são cidadãos do reino de Deus. Eles têm dois lares. Eles começam a viver aqui o que eles almejam viver na glória eterna com Cristo. É esses que Paulo escreve. A igreja de Éfeso, ela era cidadã do mundo, ela estava no mundo. Ela não deixava de se relacionar com as pessoas do mundo. Essa igreja, as pessoas iam à escola, iam ao trabalho, iam à praia. Mas elas não eram do mundo, porque elas não pertencem a esse mundo. Elas foram transformadas por esse Cristo. Elas estão em Cristo. E todo aquele que está em Cristo é fiel, e todo aquele que é fiel é santo. Vive a santidade. Nós olhamos e vemos, irmãos, que essa igreja, esse povo, a quem é escrito esta carta, quando o texto diz que eles estão em Cristo, é porque o relacionamento desse ser humano com Deus resulta de uma transformação radical na vida desses que era do mundo e agora não é mais, está no mundo, mas não é do mundo. Uma transformação radical, que agora é para exaltar e glorificar o nome do Deus que o encontrou com sua graça. Agora esses que estão em Cristo
são exaltados ao céu, identificados com esse Cristo que está no céu, reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. É a essa igreja que Paulo escreve, que tem um relacionamento puro, simples, mas amável com toda a gente. Essa é a família de Deus, é o corpo de Jesus Cristo, é o templo do Espírito. Essa igreja, esse povo, somos nós. E nossa vida deve mostrar o efeito desta obra de Deus em nós. Pela unidade e pela diversidade das nossas vidas comuns, mas pela pureza e pelo amor em nosso comportamento cotidiano, da nossa relação com Deus e na nossa relação um com o outro. Submissão a esse Deus. O relacionamento amoroso no lar, estabilidade na luta contra os principados e potestades que tentam nos assolar a cada momento. Quando olhamos aqui, irmãos, nesse texto, em Cristo, ele não se trata apenas da escolha de Deus, mas é interessante que a justificação pela fé, e eu achei muito interessante uma fala do Leonardo Sayum, do pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea. A justificação pela fé, ela exige uma resposta humana. Paulo escreve a esses que foram justificados pela fé. E esse estar em Cristo, ser justificado, não trata apenas da escolha de Deus, mas da reação dos santos a essa escolha, de ter prazer nele e de adorá-lo. E qual é então a resposta da igreja? A reação humana desses que foram justificados pela fé é prazer na adoração a esse que se deu por ele na cruz. É ter prazer em caminhar para o templo e adorar esse Deus. Ter alegria em adorar esse Deus. É ter gratidão. Ser grato pelo que foi feito, não pelo que eu, você ou vamos fazer. Não, já foi feito, já foi pago na cruz do Calvário. É essa resposta humana. Nós não estamos isentos de responder essa escolha que Deus fez por nós, como igreja, como santos, como fiéis. A resposta é de prazer e alegria em adorá-lo, de gratidão a Ele pelo que Ele fez na cruz, e entender que Ele já fez, já foi consumado. Na cruz Ele fez tudo o que era necessário, para que agora eu fosse santo fiel, para que agora eu fosse justificado pela fé, e respondesse com alegria e gratidão, através de um culto, através de uma adoração a esse Deus. Estar em Cristo é isto. E Paulo escreve a esses que estão em Cristo. É impossível fazer parte desse corpo. É impossível ser fiel e ser santo, irmão, sem estar relacionado com esse Cristo, sem estar intimamente ligado com esse Cristo. Mas é impossível ser santo, ser fiel, estar em Cristo e não estar se relacionando intimamente com o irmão. Não ter prazer em estabelecer um diálogo com o próximo, com outro. O nosso prazer é dialogar com Deus e uns com os outros. Mas o texto diz que esse Paulo
que é apóstolo de Cristo, que foi escolhido por vontade de Deus, ele escreve aos fiéis, aos santos que vivem em Éfeso, esses fiéis que estão em Cristo. E aí ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí eu encerro com esse versículo hoje. Paulo, ele escreve a carta a essa igreja e ele roga graça a esses irmãos. Paulo está rogando bênçãos especiais para os destinatários da carta. A graça, irmãos, é a causa da salvação, como diz o Hernandes Dias Lopes. A graça é a causa. Foi por graça que nós fomos escolhidos, separados, salvos. É por graça que nós temos a convicção, a certeza da salvação. É por graça que fomos justificados. Não há méritos em nós, mas nos méritos de Cristo. É graça. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado dessa salvação, dessa graça. Porque quando o coração regenerado, essa graça nos toma de tal forma que excede o nosso entendimento humano. Porque é uma graça que não está ligada nas circunstâncias, mas é uma graça sobrenatural, é uma graça divina. E essa paz que essa graça nos proporciona, ela não está limitada a um tempo, a um espaço, mas ela é eterna. Ela não está limitada às circunstâncias, às questões econômicas. Não. Essa paz, que é o resultado da salvação através da graça, é uma paz eterna. Apesar de não termos méritos, nos é concedido um cuidado permanente, contínuo, com a providência desse provedor que é Deus, que nos escolheu em todas as coisas. E nele temos vida, temos contentamento. Fora dele não há vida. Ele é vida. E nessa relação com ele nós temos essa paz, que é a causa da salvação pela graça. Nós olhamos e vemos, irmão, essa paz aqui. É interessante que essa paz é um nível de vida que só passamos a ter, irmãos, depois de ser reconciliados com esse Deus. Aquela paz que você coloca a sua cabeça no travesseiro e descansa e dorme como eu dormi essa noite. Eu não vi mais nada, apaguei essa noite. Porque Deus estava ali velando por mim, por você, por nós. É essa paz, é esse nível de vida que esses santos têm reconciliados com esse Deus. Porque só nele podemos ter esse nível de vida, essa evidência dessa fonte de toda essa graça e paz. É Jesus Cristo, só nele. A paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Independente. Que nesta manhã, irmãos, nós venhamos olhar para essa carta e assim como foi escrito para Éfeso, nós entendermos que como igreja, nós somos esse povo fiel, santo, reconciliado,
E temos esse nível de vida de paz. E, portanto, reconciliados com Deus, não há em nós o desespero. Mas como igreja há a esperança, a certeza de que esse Deus que comissionou Paulo a escrever essa carta à igreja de Éfeso, ela foi escrita a nós, para nos confortar, nos consolar e nos dar certeza que a presença desse Deus, na nossa relação íntima com Ele, é suficiente, irmãos. Não precisamos buscar outras coisas, mas precisamos apenas buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós somos essa igreja que está sob a paz desse Deus, porque fomos reconciliados com Ele. Que Deus nos abençoe nesta manhã.